Continuando. Então nós sabemos que se o torque é zero, como é o caso da força centrípeta, né? A força centrípeta não produz torque, o momento angular vai ser constante, o momento angular da partícula vai ser conservado. Mas vamos pensar então num exemplo um pouquinho diferente. É um movimento circular, igualzinho ao anterior, igualzinho não, muito parecido com o anterior, né? Mas com a diferença de que a velocidade ela não se mantém constante mais ao longo do tempo. A velocidade dessa partícula está aumentando à medida que o tempo passa. Então, essa partícula está descrevendo o círculo cada vez mais rápido e mais rápido e mais rápido. Para essa velocidade aumentar com o tempo, significa que tem que ter uma força responsável em fazer essa velocidade aumentar. E não é a força centrípeta. A força centrípeta ela tem como função encurvar o vetor velocidade. Né? Ela não aumenta nem diminui a intensidade. Para que a intensidade aumenta ou diminua, tem que ter uma força tangencial aqui agindo nesse sistema. Uma força que seja paralela à direção do vetor velocidade. Então essa força ela vai acompanhando o movimento do círculo e é sempre tangente ao círculo. Eu vou dizer que essa força ela tem essa cara aqui. A força tangencial ela é uma força constante, mas que está na direção do vetor θ, do ângulo θ. Então ela é constante em intensidade, mas a direção dela muda, né? Porque em cada ponto ela vai estar tangente a esse ponto, então vai ter direções diferentes. Nesse caso, com esse aumento de velocidade, o que vai acontecer com o momento angular? Bom, vamos calcular o torque produzido por essas forças. O torque produzido sobre a partícula vai ser o torque produzido por cada uma das forças, né? A força centrípeta mais a força tangente. A gente já discutiu na última videoaula que a força centrípeta não produz torque, então não preciso nem me preocupar com esse termo. Calcular esse torque aqui vai dar zero, então isso aqui já desaparece. Sobra, portanto, esse cálculo aqui, ó, que o torque vai ser o produto dessa força F constante nessa direção, né? O produto vetorial que sobra é R vezes θ chapéu, que é justamente o versor K. R vezes θ é K. Então daqui sobra que o torque ele é constante também, é igual ao raio da trajetória vezes o valor da força F. Desse jeito. Seja lá o que for, isso aqui já não é zero, porque o R não é zero, a força F também não é zero, portanto tem um torque que não é zero. Isso significa que o momento angular da partícula vai variar com o tempo. De acordo com essa expressão, que diz como que o momento angular varia com o tempo, né? Igualando essas duas coisas, eu chego nessa conta. Eu posso integrar os dois lados da equação, né? E eu chego que do lado esquerdo, a integral do torque vai ser a integral do torque que eu calculei aqui, e a integral da derivada vai ser simplesmente a variação do momento angular. Então, o momento angular final menos o momento angular inicial vai ser igual à integral da força, do torque, que é R vezes F, ao longo do tempo. E aí, fazendo essa continha não é difícil de fazer, porque isso tudo aqui é constante, R vezes F é constante, sai da integral de dt, simplesmente, que é o próprio instante de tempo t. Então eu fico com essa conta. O momento angular da partícula vai ser igual ao momento angular inicial mais Rf vezes t. Lembrando que o momento angular inicial é esse aqui que a gente tinha calculado lá no exemplo anterior. Com a única diferença que eu estou colocando ômega zero no lugar de ômega, né? Porque agora o ômega está aumentando com o tempo. Esse aqui é o valor inicial, no instante t igual a zero. Mas no instante posterior, se a velocidade está aumentando, a velocidade angular vai aumentar também, né? Então, no instante inicial, o momento angular é esse que a gente tinha calculado no exemplo anterior. Substituindo todo mundo nessa fórmula, eu chego nesse resultado, que o momento angular varia com o tempo, ó, um vetor, todos esses vetores estão na direção do eixo z, então varia com essa fórmula aqui, mr² vezes esse termo que está dentro do parênteses. Ou, em outras palavras, mr² vezes a velocidade angular, a qual, por sua vez, também vai depender do tempo, né? A velocidade angular está aumentando com o tempo. Esse termo que está aqui dentro do parênteses é o que eu estou chamando de ômega de t. Então, a velocidade angular ela muda com o tempo. Ela não o momento angular ele vai variar, porque a velocidade angular está variando. E a maneira como isso acontece é desse jeito. É claro que, nesse exemplo, eu estou supondo que o raio da trajetória se mantém constante. Então, embora a velocidade esteja aumentando, existe alguma coisa aqui que impeça que o raio da trajetória aumente. Por exemplo, essa partícula pode ser uma pedra amarrada num barbante, né? Então, não importa quanto você aumente a velocidade, a distância, o comprimento do barbante vai ser sempre o mesmo.
Claro que pode chegar um ponto do barbante romper, de esticar e tudo mais, mas essencialmente o raio se mantém constante e a velocidade vai aumentando. E o que acontece com o momento angular vai aumentar também, junto com a velocidade. Ou simplesmente deixa assim, né, desse jeito, que me diz qual é a dependência explícita do tempo no momento angular. Mas o importante não é constante. Então, o que faz com que o momento angular varie? É o aparecimento dessa força tangencial. Força centrípeta, ela não contribui para a variação do momento angular. O que contribui é força tangencial. Então, toda vez que houver força tangencial, isso vai influenciar, vai interferir no momento angular da partícula. Aqui eu quero dar um exemplo, porque a gente está falando do momento angular e sempre relacionado ao movimento de rotação. Mas nem sempre o movimento das partículas são movimento de rotação. E isso não quer dizer que nós não podemos falar sobre momento angular mesmo assim, né? Lembra que o momento linear está relacionado com o movimento em linha reta? Mas isso não quer dizer que quando a gente está falando do movimento circular, a gente não possa falar do momento linear. Ou que não exista momento linear. Existe. Ele só não é muito bom para ajudar a descrever o movimento, mas ele existe e está definido, né? Agora, a mesma coisa acontece aqui. Quando a gente está pensando no movimento de uma partícula que acontece em linha reta, é óbvio que existe um momento linear, que é dado pela velocidade vezes a massa, mas existe também um momento angular aqui associado, mesmo não tendo movimento de rotação. E como é que isso acontece? Bom, se o movimento estiver em linha reta, da maneira como está representado aqui no desenho, note que a força resultante é zero, é um movimento em linha reta, movimento retilíneo uniforme, velocidade constante. A origem do sistema de coordenadas é escolhido sobre algum ponto em cima dessa reta. Então, o vetor posição vai ser algum ponto, vai ser algum vetor em cima da reta, o vetor velocidade vai ser algum vetor em cima da reta, e quando eu fizer o produto vetorial de R com P, não interessa qual é o tamanho do vetor P, qual é o tamanho do vetor R, eles vão ser sempre paralelos. Independente da posição que eu pensar aqui, o vetor velocidade e o vetor posição são sempre paralelos. E isso faz com que o momento angular seja sempre zero, porque quando a gente faz o produto vetorial entre duas coisas que são sempre paralelas, o momento angular, né, o produto vetorial vai dar zero, então consequentemente o momento angular vai ser zero também. Então a gente pode dizer que sempre que uma partícula está se movimentando em linha reta, o momento angular dela é zero? Não. Com essa escolha de sistema de coordenadas aqui, realmente dá zero sempre. Independente do ponto que a gente considerar, vai dar sempre zero. Mas se eu escolher um outro sistema de coordenadas, mesmo que a partícula ainda esteja se movimentando em linha reta, o momento angular pode ser não nulo, pode ser um valor diferente de zero. Eu vou mostrar para vocês aqui um exemplo de como que isso aqui pode não ser zero. É exatamente o mesmo movimento. Gente, eu estou descrevendo o mesmo movimento da mesma partícula, só que eu vou escolher um sistema de coordenadas diferentes. Só isso, tá? Então é o mesmo movimento, só que agora o ponto de referência é o ponto O, que é esse aqui, ó. Um ponto arbitrário que eu desenhei em algum lugar. Pintei um ponto aqui, esse é o meu ponto de referência. Então, descrever a posição de uma partícula significa saber o vetor posição à medida que o tempo passa. E o vetor posição é tomado em relação à origem, né? Que nesse caso vai ser esse ponto aqui. Ótimo. O movimento ainda é esse movimento em linha reta. Movimento em linha reta que está seguindo essa trajetória retilínea aqui. Vamos calcular o momento angular dessa partícula nesse ponto? Vamos lá. Primeiro que dependendo da posição da partícula, vai existir um ângulo aqui, né, θ, que é o ângulo que o vetor posição vai fazer com a horizontal. Esse ângulo aqui vai ser diferente. Se a partícula estiver nessa posição, vai ser 90 graus, por exemplo. Se estiver mais longe, vai ser um pouco mais fechado. Se estiver mais para perto, um pouco mais aberto, e assim vai. Então, esse ângulo depende da posição da partícula, né? Muito bem, mas nessa posição aqui em particular, quando eu vou fazer o cálculo do momento angular, calcular só o módulo, tá bom? O módulo é dado, lembra que é o produto vetorial, então o módulo do produto vetorial é isso, é o módulo do primeiro, módulo do segundo, vezes o seno do ângulo entre eles. Ou seja, vai ser o tamanho do vetor R, tamanho do vetor posição, o tamanho do vetor momento linear e o seno do ângulo θ. Só que se a gente olhar aqui por trigonometria, o seno do ângulo θ
ele está relacionado com essa distância aqui, ó, que é a distância entre o ponto O até a reta R, que define o movimento. Então, estou chamando de desão isso aqui. Desão é a distância entre a origem e a reta. Note que aqui é 90 graus, tá? Então, é a distância entre a reta e a origem. Isso está relacionado com o ângulo θ e com o vetor posição R, de acordo com essa fórmula aqui. Então, R vezes o seno de θ dá D como resultado. Portanto, o momento angular aqui vai ser o valor do momento linear, que é P, vezes D. E como o momento linear se mantém constante, esse resultado aqui vai ser sempre constante. Porque, no final das contas, não depende de quem é esse ângulo aqui. Depende de só quem é essa distância D. E essa distância D, que é a distância entre a origem e a reta, vai ser sempre a mesma. Não importa qual ponto que eu estou considerando da reta. O D vai ser sempre o mesmo número. Então, como é que pode o momento angular ser constante? Porque a gente pode pensar assim, ó. Uma coisa que certamente interfere nesse resultado é o tamanho do vetor posição, né? Aparece explicitamente aqui, ó. O vetor posição R, quanto maior ele for, maior vai ser o momento angular. Então, quando eu for falar do momento angular da partícula lá longe, o vetor R vai ser maior, né? Maior do que quando ele está aqui, ó. Quando ele está aqui, o vetor R é esse pedacinho. Quando ele está lá longe, o vetor R vai ter um tamanho bem maior. Então, como é que pode, né, dar o mesmo resultado, sendo que o vetor R ele vai aumentar também? Acontece que o vetor R ele aumenta, só que o ângulo diminui na mesma proporção. De tal maneira que o produto R vezes o seno do ângulo θ dá sempre constante, que é a mesma constante que vale D. Quer ver? Nesse exemplo, ó, a gente pode ver o seguinte, ó. Aqui eu tenho um valor de R e um valor de θ. Observe o que vai acontecer com o tamanho do vetor R e com o ângulo θ quando eu pensar um ponto um pouco mais para frente. O vetor R aumentou de tamanho, notem, o vetor R fica maior. Mas o que acontece com o ângulo θ? O ângulo θ, em compensação, ele vai diminuir um pouquinho, né? Então o ângulo o tamanho R aumenta, mas o ângulo θ diminui na mesma proporção. O seno é uma função crescente. Se o ângulo diminui, o seno do ângulo diminui. Então isso se mantém constante. Então o momento angular ele se mantém constante. Olha que legal. Quando a gente pega um ponto de referência diferente, o momento angular que antes era zero, deixa eu voltar nesse exemplo aqui, ó. Quando o ponto de referência era esse, o momento angular da partícula era sempre zero. Sempre, sempre, sempre zero. Com esse ponto de referência, o momento angular da partícula vai ser P vezes D, que não é zero, mas vai ser sempre igual também. Então, sistemas de coordenadas diferentes vão dar momentos angulares diferentes, mas, independente de qual seja esse número, ele vai se manter constante em qualquer sistema de coordenadas. Por isso, quando a gente está estudando sistemas em rotação e coisas assim, a definição da origem ele é muito importante, porque é a origem que vai dizer para a gente se o momento angular vai ser zero ou não vai ser zero. Porque o momento angular ele pode ou não ser zero dependendo do ponto de referência que a gente considera. Então o momento angular é muito dependente do ponto de referência. Diferentemente do momento linear, que embora vai ter uma expressão matemática diferente para ser descrito num sistema de coordenadas ou no outro, ele não é zero em nenhum dos dois. Nenhum dos dois sistemas de coordenadas que eu mostrei aqui, ó, nem esse, nem esse, tem momento linear zero. Mas o momento angular sim. Então ela é extremamente dependente do ângulo. E isso, por sua vez, é reforçado pelo fato de que o momento angular é zero, está de acordo com o que a gente já previa antes, né? Porque se a força resultante é zero, significa que não tem força e certamente não vai ter torque, né? Porque se não tem nem força, como é que vai ter torque? O torque depende da força. Então, não tem torque, o momento angular tem que ser conservado mesmo, conforme a gente esperava. Tá? Nas próximas aulas, nós vamos falar sobre forças centrais. É um tipo específico de força, mas que também é muito importante, porque é um exemplo de alguns sistemas de interesse físico, como, por exemplo, a força de gravitação, a força eletrostática, são todas forças centrais, forças que dependem só da posição. E forças centrais, em particular, elas têm uma característica, uma propriedade muito importante, que é o fato de conservarem o momento angular. Então, toda vez que um sistema está sob a ação de forças centrais,
o momento angular do sistema ele vai ser conservado. E o fato do momento angular ser conservado ajuda bastante a gente a entender o movimento que está sendo discutido. Tá? Então na próxima videoaula, na próxima aula, inclusive, a gente começa a falar sobre forças centrais.